Bom, pessoal, vamos continuar aqui, né? Só sumarizando, a gente falou um pouco da mecânica newtoniana, tanto para uma única partícula quanto para um sistema de partículas, certo? A gente deduziu as chamadas leis de conservação, né? Então, conservação do momento linear, conservação do momento angular e principalmente conservação de energia, quando a gente trata de sistemas que são conservativos, ou seja, aqueles que estão sujeitos a forças conservativas ou forças que realizam trabalho que independem do caminho, certo? E a gente viu que quando a gente começa a tratar sistema de partículas, a gente precisa levar em consideração todas as interações, né? Agora, a gente vai trabalhar um pouco um conceito bastante importante que a gente vai usar muito daqui para frente, que é o conceito de vínculos, certo? Como a gente pode notar, no tratamento newtoniano, a gente pode resolver, em tese, qualquer problema físico. E isso é feito por meio da solução, né, da segunda lei de Newton aí para a força que descreve o sistema. Então, se a massa for constante, tá, já colocando aqui, ó, a iésima partícula obedece à seguinte equação de movimento. Então, tenho aí m r ponto, r dois pontos, né? Então, a variação do momento linear vai ser a força externa que atua sobre a iésima partícula, tá? Então esse índice aqui diz isso, e mais a soma de todas as forças de todas as demais partículas, né? As j-ésimas partículas que atuam sobre essa partícula, beleza? Então, em tese, basta eu substituir todas as forças externas, todas as interações, e aí eu vou obter as diversas equações de movimento. Então vamos supor que eu tenha aí n partículas no meu sistema, então eu vou ter n equações de movimento, né? No entanto, que eu poderia resolvê-la, lembrando que são n equações de movimento acopladas. No entanto, esse tipo de argumento ele é muito simplificado, né? Mesmo porque a gente deve levar em conta que os movimentos eles podem estar sujeitos a algumas restrições, né? Por exemplo, o movimento sobre uma superfície. A essas restrições é que a gente chama de vínculo. Então, suponha que eu tenho um sistema com n partículas. Cada partícula pode se mover em três dimensões, né? Lembrando que aqui a gente está tratando o tempo como absoluto. Então, para cada partícula, eu tenho três dimensões. Portanto, o sistema de partículas ele vai ter um total de 3n graus de liberdade, certo? Então notem que conforme n aumenta, a quantidade de graus de liberdade, ou seja, as formas com que esse sistema pode se movimentar, vão aumentar. Então, se para um sistema de n partículas bastaria que eu tivesse 3n equações independentes. Né? No entanto, os vínculos restringem esses graus de liberdade, levando a equações que são acopladas entre si. Dessa forma, o problema ele pode se tornar, e se torna, na verdade, facilmente, ele vai se tornar intratável, insolúvel. Tá? No caso de corpos rígidos, por exemplo, né, então se eu tiver aí, vamos supor que esse círculo aqui seja um corpo rígido, e eu tenho as partículas que formam esse corpo rígido. Um dos vínculos, né, os vínculos que a gente tem, é que a separação entre duas partículas ela é sempre mantida constante. Tá? Então, ou seja, essa partícula aqui ela vai se mover conforme o corpo rígido se move em relação a um referencial, no entanto, a sua vizinha, a partícula vizinha aí, ela vai ter o seu movimento também determinado em termos dos outros movimentos. Então, quando eu for tratar um sistema que envolve, por exemplo, interações que mantêm partículas
presas entre si, ou que elas interagem de alguma forma, ou seja, que elas estão vinculadas, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Então, de maneira geral, um vínculo ele é uma restrição geométrica ou cinemática, tá? Então, ou seja, uma restrição quanto à posição ou quanto à velocidade da partícula de uma partícula em relação a outra. Então, só escrevendo, ele vai ser uma restrição geométrica ou cinemática no movimento dessas partículas. Então, eu tenho restrições às posições ou às velocidades, né? E que antecedem a dinâmica do movimento, ou seja, a dinâmica do movimento vai depender disso. Então, a própria formulação da dinâmica, ela deve levar em consideração a presença desses vínculos. Vamos supor o caso de uma partícula sujeita ao movimento sobre uma superfície. Tá? Então, eu tenho aqui um plano, certo? Que a gente vai analisar esse movimento em relação a esse plano. Tá? Eu tenho uma superfície aqui, tentar esquematizar uma dada superfície. Certo? Então, tem aí uma dada superfície. Eu tenho uma partícula. Aqui, a posição dessa partícula em relação ao referencial. Deixa eu mudar. É mais fácil mudar a partícula de lugar, né, gente? Opa, aqui. Da partícula em relação a esse referencial é dada pelo raio vetor R, aí, né? Então, em relação a esse referencial. E o movimento dessa partícula está sujeito à própria superfície, né? A como é a cara dessa superfície que está aqui. Tá? Vamos supor, tá? Então eu tenho que essa superfície é F e que essa superfície ela é definida por uma função aí das 3 coordenadas. Tá? Então f de x, y, z igual a 0. Essa superfície ela delimita o movimento que as coordenadas da partícula devem ter. Então, suponha, por exemplo, uma formiga andando sobre um cone. Tá? Então, imagina um referencial, né? E a gente tome nota da posição da partícula, da formiguinha aí, a cada instante de tempo. Então, as possibilidades de movimento que essa partícula, que essa formiga vai ter no tempo, dependem da superfície do cone. Tá? Então a superfície ela delimita o movimento de modo que essas coordenadas obedecem ao vínculo. E esse aqui, né, vai ser o vínculo, vai ser a própria superfície. A gente pode ainda pensar que a superfície ela varia no tempo. Então, por exemplo, que o sistema como um todo, vamos colocar assim, suponha que a própria superfície, deixa eu tentar selecionar tudo aqui, ande no tempo, certo? Então, a posição aí da partícula em relação à superfície também vai sofrer essa influência. Então, o que eu teria seria uma função não só das coordenadas, mas também do tempo. Então, se a restrição do movimento de uma partícula for de origem dinâmica, ou seja, é dada pelas forças, como uma consequência das equações de movimento, então essa restrição ela não é um vínculo. Tá? Então suponha que eu tenho uma partícula, outra qualquer, que tem um dado movimento, vamos supor que ela tem uma dada trajetória, mas essa trajetória ela acontece porque existe uma força, tá, externa aí que está atuando sobre essa partícula. Isso aqui não caracteriza um vínculo, tá? Porque aqui o que eu tenho é a dinâmica, certo? Então a equação de movimento ela surge justamente da solução da segunda lei de Newton para essa força. Então não é um vínculo que eu tenho, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma partícula que ela está restrita a um movimento unidimensional, mas porque eu tenho uma força unidimensional que está atuando sobre ela, isso não caracteriza um vínculo, né? Então, por exemplo, forças centrais, né, que
que levam uma partícula a se mover num plano, por exemplo. Isso não é uma situação em que eu tenha vínculo, tá? Então, outro exemplo que a gente pode ter, bastante clássico para a gente entender um pouco melhor essas coisas, é o pêndulo duplo plano. Tá? Então, vou tentar desenhar ele aqui. Então, eu tenho um ponto de ancoragem aí, já vou colocar um sistema de referências. Deixa eu ver se eu consigo rotacionar esse cara aqui. Eu acho que sim. Tá? E aí eu vou inverter ele aqui. Ficou meio estranho. É mais fácil se eu tivesse desenhado de novo, né? Mas deu certo. Tá? Então tem um sistema de referências que está aí. Um pouquinho torto. Aí, beleza. Aqui vou ter a direção I. Aqui embaixo eu tenho a direção J, beleza? O meu pêndulo vai ser, então, eu tenho uma bolinha aqui que está presa por um fio rígido, tá? Então estou considerando esse fio rígido de comprimento, vou começar pelo fio, acho que é mais fácil. Um fio rígido de comprimento L, tá? Então esse aqui tem comprimento L1. Aqui eu tenho uma massinha M1. E aí eu tenho um outro pêndulo preso a esse primeiro, em que eu tenho uma outra massinha aqui, M2, e um fio de comprimento L2, tá? Então, para a massa 2, eu tenho as coordenadas dela aí, né? x2 e y2. E para a massa 1, até colocar aqui em cima, eu tenho as coordenadas para ela aí, x1 e y1, tá? Então, se eu tenho duas massas, eu esperaria 2 vezes 3, né? Ou, na verdade, 3 vezes 2, para usar a mesma ordem que a gente estava usando. 3 graus de liberdade para cada uma. Como eu tenho duas massas, 2. Então, eu esperaria aqui 6 graus de... 6 coordenadas, 6 graus de movimento, né? No entanto, a gente vai ver que não, que o movimento da massa M2 depende da massa M1, que está aí, tá bom? Nesse caso aqui, a massa M2, né, isso se eu estivesse considerando que também tivesse um movimento na terceira dimensão aqui, tá? Nesse caso, eu tenho só duas dimensões, tá? Então, aqui eu posso trocar esse 3 por 2, né? Porque eu estou falando de um pêndulo no plano. Então, o que me levaria aí a 4 graus de movimento. Mas notem que não são independentes entre si. O fato de eu ter os pêndulos me leva a 4 coordenadas que são acopladas ou que são vinculadas, tá? E quais são os vínculos? E aqui que é a parte importante. Determinar os vínculos. Bom, o primeiro vínculo é o seguinte. Essa massinha M1 aqui, ela vai sempre se mover nessa trajetória. E essa trajetória é definida pelas coordenadas da massa e pelo fato da haste aqui, só mudar o L1 de lado aqui para ficar mais fácil, o fato da haste ter comprimento fixo. Então, para a massa M1, o que eu tenho é que L1 ao quadrado igual a, aqui vai ser o Y1, aqui eu vou ter o X1, vai ser igual a X1 ao quadrado mais Y1 ao quadrado, né? Então, triângulo retângulo aí, a hipotenusa ao quadrado igual ao quadrado dos catetos. Já a posição da massa M2, ela vai ser o quê? Ela vai ser dada por esse triângulozinho. Aqui ficou, eu pus ele curtinho, mas por esse triângulozinho aqui. O fato de eu ter a segunda haste fixa aí, me força a olhar para esse triângulo. Mas quem que é esse triângulozinho aqui? Então, eu tenho, tentando desenhar aqui, eu tenho x2
Tá? Então, eu tenho a diferença entre eles, né, que é x2 menos x1, e eu tenho aqui y2 de tal forma que esse tamanho aqui valha y2 menos y1. Então, o vínculo para a segunda vai ser o seguinte, L2 ao quadrado igual ao quadrado de um dos catetos vai ser aqui, né, ó, x2 menos x1, x2 menos x1 ao quadrado, mais o quadrado do outro cateto, que vai ser y2 menos y1. Notem como esse movimento aqui ele é independente. No entanto, esse aqui depende, porque dependendo de onde está o x1, eu vou ter a posição da massinha x2. Então, eu tenho esses dois vínculos aqui. Então, as duas partículas que teriam 4 graus de liberdade, elas passam a ter somente 2 graus de liberdade, tá? Porque eu tenho dois vínculos que estão aí, certo? Se eu fosse considerar, então, no movimento tridimensional, né? Então eu teria 6 graus de liberdade, como eu tenho dois vínculos, então eu teria somente 2 graus de liberdade. Então, desculpe, o que significa esses 2 graus de liberdade? Dois movimentos independentes. Então eu tenho esse cara se movendo, depois eu tenho esse cara se movendo em relação a esse. O movimento desse pêndulo em relação à massinha aqui, ele é independente. No caso, o pêndulo 2, o movimento composto, sim, vai depender do movimento do pêndulo 1, tá bom? Então, supondo que eu tenho um grupo de coordenadas aí, tal que dadas aí pela variável que aí, acho que é aqui. Eta, zeta, não lembro o nome dessa letra aqui, mas vou seguir a minha anotação, tá? Então eu tenho aí um grupo de n coordenadas e aqui eu tenho as coordenadas das n partículas. Coordenadas das n partículas, certo? Então imagina que eu tenho um sistema de n partículas e aqui eu tenho as coordenadas. Se os vínculos tiverem a forma de uma função dessas coordenadas, 1, 2, até a enésima coordenada e do tempo, tá? Igual a 0 aí. Esses vínculos, tá vendo? Eles dependem das coordenadas, eles não dependem das velocidades. Esses vínculos são chamados de vínculos holônomos. Holônomos. Tá? São vínculos que dependem somente das coordenadas. O f, a função, depende apenas das coordenadas que descrevem a configuração do sistema. Esses vínculos holônomos são aqueles que podem ser integrados, ou seja, no sentido de que eu posso... são equações que podem ser usadas para integrar o problema e obter as equações de movimento. Então, com isso eu consigo integrar as equações de movimento. Tá? Então, notem, sempre que eu tiver vínculos holônomos, ou seja, aqueles que dependem das coordenadas, esses são vínculos que podem sim ser integrados. E podendo ser integrados significa que eu vou conseguir integrar as equações de movimento, tá? Agora, suponha que eu tenho um outro caso, né? Deixa eu só voltar aqui na cor que eu estava. Esse é o caso I, e eu tenho um outro caso 2 aqui, em que a função, né, que descreve os vínculos, ela dependa, além das coordenadas, 1, 2, n, ela também dependa das velocidades. Um ponto, esse 2 ponto, até esse n ponto e do tempo. Tá? Só uma coisa. Nota esse exemplo que a gente tem aqui. Eu tenho uma função, concorda que eu posso escrever isso aqui, ó. Deixa eu usar o vermelho. Posso escrever isso aqui, ó.
L1 ao quadrado menos x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado igual a zero. Então, nota que isso aqui é uma função de x e y, que são as coordenadas desse problema, igual a zero. Isso aqui eu também posso escrever da mesma forma, tá? Essa segunda equação, que é alguma coisa do tipo L2 ao quadrado menos x2 menos x1 ao quadrado menos y2 menos y1 ao quadrado igual a zero. Nesse caso, aqui eu tenho uma outra função g de x e y, tá? Então, nesse caso das coordenadas, né? X e y, que é igual a zero. Então, isso aqui é mais um caso de vínculo holônomo, não depende das velocidades, beleza? Então, eles podem ser integrados, eu posso resolver esse problema, tá? Por quê? Lembra-se, por que integrados? O que isso significa? Se vocês se lembrarem, a segunda lei de Newton ela nos leva a uma equação diferencial. Para resolver uma equação diferencial, eu preciso integrá-la, tá? Então, daí que vem essa notação. Então, esses vínculos que têm essa cara, né, que dependam, além das coordenadas, eles dependam das velocidades, são chamados de vínculos não holônomos. Certo? Algumas vezes, esses vínculos podem ser integrados. Então, eu integro ele uma vez, como ele depende das coordenadas, ele passa a depende das velocidades, ele passa a depender somente das coordenadas. E uma vez que eles dependam só das coordenadas, ele passa a ser um vínculo holônomo, e aí eu consigo integrar o problema. Tá? Então, algumas vezes eu consigo fazer isso, mas nem sempre. Tá? Então, em geral, os problemas que a gente vai trabalhar tratam de vínculos holônomos ou algumas vezes de vínculos não holônomos que podem ser integrados, como é o caso, por exemplo, de um cilindro. Suponha que a gente tem aí um cilindro que role, mas sem deslizar. Tá? Então, suponha que isso é um cilindro, ele está andando aí numa superfície, certo? Então, aqui eu tenho o centro do cilindro, então ele, suponha que aqui é um eixo X, tá? Direção I, vamos manter a notação, tem aí a direção I, de tal forma que, em relação a um certo ponto, eu tenho a posição do centro desse cara, X, e aqui o que eu tenho é um X ponto, tá? Uma velocidade nessa direção. Ao mesmo tempo, esse cilindro ele está rolando, certo? Então, eu tenho, se eu marcar um pontinho aqui na superfície, ele vai fazer um ângulo φ aí, ó, tá? Que significa o fato dele estar rolando. Então ele tem aí uma velocidade angular φ ponto, certo? E aí existe um vínculo, né? Quem são as coordenadas? Eu tenho φ e x. Opa, ficou feio isso aqui. Eu tenho φ e x, que são independentes em princípio. Tá? Em princípio, eles são independentes. Quando ele rola sem deslizar, o que acontece? Tá vendo o arco que ele forma aqui? Se ele é um cilindro que tem raio R, significa que a superfície vai se mover com R vezes φ ponto. R ômega, né? É a velocidade de um ponto aqui na superfície. Mas, ao mesmo tempo, esse cara anda, certo? Que é a mesma velocidade com que ele está andando. Tá? Isso significa que ele tem aí uma velocidade angular, que é a velocidade do ponto ali na superfície. Certo? E essa velocidade aqui nada mais é do que a velocidade do próprio centro de massa desse cilindro. Né? Então a equação que surge daqui é a seguinte. É que x ponto menos r φ ponto igual a zero. Nota que essa é uma função que depende, né, as coordenadas aqui são x e φ, ela depende de x, não depende de x, não depende de φ, mas depende de x ponto e de φ ponto. Tá? Então, esse é um vínculo que é não holônomo.
mas ele pode ser facilmente integrado. Integrado no quê? No tempo. Tá? Então, só reescrevendo ele aqui, ó, então eu tenho x ponto menos r φ ponto igual a zero. Tá? O que eu posso fazer é integrar isso aqui em dt, beleza? Tá? Então, com isso que eu tenho integral de, explicitamente escrevendo para vocês não ficarem bravos comigo. Então, eu tenho dt, dx, dt, é a primeira integral, como é uma soma, né? Então, eu vou ter aí r, que é uma constante, que é o raio do cilindro, dt, dφ, dt, tá? Igual a zero, certo? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, o que eu tenho aqui é x, resultado desse cara aqui, eu estou fazendo uma integral sem considerar os limites de integração. Esse outro aqui vai dar menos r φ. Como essa integral aqui não tem limites, eu vou somar uma constante de movimento aí, c igual a zero. Nota que agora essa daqui, ela é uma função que depende de x e depende de φ, que é igual a zero. Agora, isso aqui é um vínculo holônomo, então, ou seja, eu consegui integrar a expressão do vínculo de tal forma que eu tenho um vínculo holônomo, beleza? Então, eu vou parar agora aqui para não ficar muito longo, mas depois a gente volta, né? A gente vai voltar aí com um exemplo de uma situação, na verdade, de um rolamento de um anel, né, sobre uma superfície, que ele rola sem deslizar, em que eu tenho vínculos que eu não consigo integrar, certo? Então, na verdade, na hora que eu integro, eu não chego numa expressão, eu não consigo integrar, então eu não consigo determinar uma expressão para que se torne um vínculo holônomo. Então, a rigor, para dizer que um sistema de vínculos é holônomo, quando ele for uma função da velocidade, a gente deve poder integrá-los de modo completo, certo? Então, sem restar dúvidas, né? Porque, por exemplo, nesse caso, o C aqui nada mais é do que uma condição inicial para esse problema, por exemplo, tá? Então, depois a gente volta a tratar disso.